Existe uma fase no trading onde a maioria morre, literalmente desistem, perdem tudo, abandonam e nunca mais voltam. E não é a primeira fase onde você está animado, descobrindo o mercado, não é a última fase onde você finalmente domina o jogo, é a fase do meio, a fase que ninguém te avisa que vem, a fase onde a realidade destrói completamente suas ilusões. E se você sobreviver a ela, se você atravessar esse vale sem desistir, você se torna trader de verdade. Mas se você não atravessar, você vira mais um na estatística, mais um dos 90% que falham. Pesquisadores que estudaram o desenvolvimento de traders identificaram algo fascinante. O progresso não é linear, não é uma subida constante, onde você fica um pouco melhor a cada dia. É uma curva em formato de vale. Você desce profundamente antes de poder subir. E esse vale tem nome, Vale da Morte. E não é metáfora dramática. Para muitos traders é exatamente isso. Morte da conta, morte da confiança, morte do sonho. Deixa eu te mostrar como funciona. Porque quando você entende o mapa, quando você sabe onde está nessa jornada, tudo muda. Você para de achar que está falhando, quando na verdade está exatamente onde deveria estar. A fase 1 é simples. Ignorância feliz, você está animado. O mercado parece entendível, né? Você faz alguns trades, 2 ou 3 dão certo. E você conclui que isso não é tão difícil quanto dizem. Você não sabe que teve sorte, você acha que tem talento. E essa crença falsa te leva direto para a próxima fase. A fase 2 é onde a maioria entra em pânico. A realidade bate, e bate forte. De repente, nada funciona mais. Estratégias que pareciam perfeitas começam a falhar. Você perde 3 trades seguidos. Depois 5, depois 10. E não entende por quê. Você começa a questionar tudo. Será que a estratégia está errada? Será que o mercado mudou? Será que eu não sirvo para isso? E aqui está o problema. A maioria responde essas perguntas, trocando de estratégia, pulando de mentor em mentor, buscando o setup mágico e destroem qualquer chance de aprendizado real. Porque não é a estratégia que está falhando. É você, mas não da forma que você imagina. A fase 3 é onde acontece a grande separação. Esta é a fase do confronto ali com você mesmo. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. A estratégia funciona no papel. Você sabe o que fazer, você revisou 100 vezes. Você entende os conceitos, mas quando você senta na frente da tela, quando o dinheiro real está em jogo, quando aquele candle começa a se mover contra você, algo acontece, você não consegue executar. O problema não está mais no gráfico, está na sua cabeça. O mercado já não te engana. Quem começa a te sabotar é você mesmo. Brett Steenbarger, psicólogo que trabalhou com traders profissionais por décadas, descobriu algo crucial. A maioria dos traders que falham não falha por falta de conhecimento técnico. Falha por uma lacuna entre conhecimento e execução. Eles sabem, mas não fazem. E essa lacuna é puramente psicológica. Ele descreve isso como uma fase onde o trader desenvolve competência consciente. Você sabe as regras, você conhece o plano, mas executar corretamente ainda requer esforço mental tremendo. Cada decisão é uma guerra interna. E essa guerra te esgota. Agora, vamos identificar os sintomas, porque você precisa saber se está nessa fase. Overtrading. Você entra em operações que não se qualificam. Você sabe que está errado, mas entra mesmo assim. Você fecha trade bom cedo demais. O medo toma conta. Você garante R$10 de lucro porque tem pavor de ver virar prejuízo. Você segura prejuízo esperando milagre. A operação está claramente errada. Seu stop foi atingido mentalmente. Mas você não corta. Você espera que reverta. Um dia bom seguido de 3 ruins, você finalmente executa perfeitamente. Ganha bem. E no dia seguinte destrói tudo com uma série de operações impulsivas. E o pior sintoma de todos. A sensação de eu sei, mas não consigo. Você revisa seu diário. Você vê exatamente onde errou. Você promete a si mesmo que não vai repetir. E no dia seguinte, na hora do calor, você repete exatamente o mesmo erro. De novo. E de novo. E de novo. Pesquisadores da área de psicologia comportamental identificaram que esse padrão não é falta de disciplina. É o cérebro te protegendo.
Seu sistema límbico está tentando te salvar da dor de perder dinheiro. E no processo te impede de fazer exatamente o que precisa para ganhar. E aqui está o erro clássico que todo trader comete nessa fase. Quando você chega nesse ponto, quando percebe que o problema não é a estratégia, você acha que precisa de mais conhecimento. Você sai buscando novos educadores, novos cursos, novos setups, você troca tudo, troca de mercado, troca de horário, troca de tempo gráfico, mas nunca troca o que realmente importa: rotina, disciplina, execução. Porque essas coisas não são sexy. Ninguém vende curso sobre como sentar na mesma cadeira, no mesmo horário e todo dia por 6 meses. Ninguém promete que você vai ficar rico repetindo o mesmo setup chato 100 vezes até virar automático. Mas é exatamente isso que separa quem atravessa o vale de quem morre nele. Deixa eu te mostrar o que realmente funciona. E não estou inventando, estou te dando o que pesquisadores e traders que sobreviveram descobriram, através de décadas de tentativa e erro. Primeiro, pare de procurar estratégia nova. Escolha uma e se comprometa com ela por no mínimo 100 operações. Não 99, 100 e documente cada uma. Brett Steinbarg chama isso de prática deliberada. Não é apenas repetir, é repetir com consciência total de cada passo. Segundo, construa um sistema externo que te proteja de você mesmo. Porque você não pode confiar na disciplina. Disciplina falha. Todo mundo tem momentos de fraqueza. Então você constrói barreiras com limite diário de perda. 2% e acabou. Plataforma fecha sem negociação, sem exceção. Número máximo de operações: 3 trades por dia. Quando chegar no terceiro, não importa se ganhou ou perdeu, o dia acabou. Tempo obrigatório entre operações: 15 minutos. Você sai de um trade, inicia cronômetro. E não pode nem olhar para o gráfico até o tempo acabar. Esses limites não são opcionais, são obrigatórios. Porque eles funcionam quando você está emocionalmente comprometido. Quando aquela voz na sua cabeça está gritando mais um trade, mais um trade, mais um trade. Terceiro, mude como você mede sucesso. Para de medir pelo lucro no final do dia. Começa a medir pela execução. Você seguiu o plano hoje, sim ou não? Essa é a única métrica que importa nessa fase, porque o lucro é consequência. Execução perfeita, repetida ao longo de meses, inevitavelmente gera lucro. Mas se você fica obcecado com o resultado de cada dia, você vai quebrar o processo tentando forçar resultado. Quarto, implemente o protocolo de 2 minutos. Antes de qualquer operação, 2 minutos de pausa. Parece bobagem. Mas pesquisadores descobriram algo poderoso. Quando você força uma pausa entre impulso e execução, você cria espaço para decisão consciente. Nesses 2 minutos, você faz 3 perguntas. Esse setup se qualifica exatamente como está no meu plano. Se eu perder essa operação, vou aceitar a perda sem quebrar minhas regras? Estou entrando porque o mercado está me dando sinal ou porque estou entediado? Se qualquer resposta for não, você não entra. Simples assim. Quinto, jornalim implacável. Mas não o jornalim que a maioria faz. Não é só anotar horário e preço. É anotar estado emocional. Antes da operação, como você está se sentindo? Ansioso, confiante, entediado. Depois da operação, o que mudou? Você seguiu o plano? Se não, qual foi o gatilho emocional que te fez desviar? Essa prática parece chata, mas Brett Steinbarger descobriu que traders que fazem isso desenvolvem o que ele chama de metacognição, a capacidade de observar seus próprios pensamentos em tempo real. E quando você consegue observar, você consegue controlar. Sexto, reduza o tamanho da posição ao mínimo absoluto. Mesmo que você tenha capital, mesmo que possa operar maior, não opera. Porque nessa fase, o objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é construir execução impecável. E você só consegue praticar execução impecável quando o tamanho da posição não te paralisa de medo. Trade com um contrato, com um lote mínimo, com o que for necessário para você conseguir apertar o botão sem hesitar. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você consegue executar perfeitamente com um tamanho mínimo, escalar vira mecânico. Porque o processo mental é exatamente o mesmo, operando um contrato ou operando 10. Mas se você nunca desenvolve o processo mental com 1, você nunca vai conseguir com 10.
Sétimo, aceite que essa fase vai durar meses, não semanas, meses, talvez um ano. E isso não é porque você é lento, é porque você está reconstruindo padrões neurais. Você está treinando o seu cérebro a responder diferente sob pressão. Atletas de elite levam anos para automatizar movimentos, músicos levam décadas para tocar sem pensar. Por que você acha que trader vai ser diferente? A diferença é que no trading, ninguém te avisa disso. Todo mundo te vende a ilusão de que em 3 meses você está rico, e quando 3 meses passam e você ainda está lutando, você acha que está falhando, mas você não está falhando. Você está no meio do processo. Você está exatamente onde precisa estar. Oitavo, encontre um parceiro de accountability, alguém que também está nessa jornada. Alguém com quem você pode falar todo dia, não para compartilhar trades, mas para compartilhar execução. Pesquisadores descobriram que a accountability externa aumenta a aderência a planos em 80%. 80%? Porque quando você sabe que vai ter que reportar para alguém, você pensa 2 vezes antes de quebrar o protocolo. Nono, medita. É sério. 10 minutos por dia. Não é espiritualidade, é neurociência. Meditação treina sua capacidade de observar pensamentos sem reagir a eles. E trading é exatamente isso. Observar o impulso de entrar em operação ruim e escolher não reagir. Estudos mostram que traders que meditam regularmente desenvolvem controle emocional, significativamente maior do que traders que não meditam. E aqui está a parte que mais importa. Quando você está nessa fase, quando você está no vale, tem um momento crucial, um momento onde você quer desistir. Porque nessa fase, parece que nada funciona. Você está fazendo tudo certo no papel, mas ainda perde. Você está seguindo o plano, mas o mercado te destrói. E você começa a questionar se vale a pena, se você realmente tem o que é necessário. E é exatamente nesse momento, nesse ponto de maior dúvida, que você está mais perto de atravessar, porque a fase 3 ela não testa a sua capacidade técnica, testa a sua capacidade de continuar quando tudo dentro de você está gritando para parar. Brett Steenbarger conta a história de um trader que ele mentorou. O cara era brilhante, entendia mercado melhor que muitos profissionais, mas não conseguia executar. Passou 8 meses no vale, 8 meses perdendo ou no 0 a 0. E no 9º mês, ele finalmente atravessou. E quando atravessou, nunca mais voltou, porque tinha construído algo que ninguém podia tirar dele, o controle mental absoluto. A diferença entre esse trader e os outros 99 que desistiram, ele ficou. Quando todos os sinais diziam para parar, ele ficou. Quando o ego dele gritava que ele era burro, ele ficou. Quando a conta dele não crescia, ele ficou. E agora deixa eu te contar algo que vai mudar a sua perspectiva. A fase 3 não é sobre o mercado aceitar você. É sobre você aceitar o mercado. É sobre você parar de lutar contra o que o mercado é, parar de tentar forçá-lo a te dar o que você quer, parar de negociar com a realidade. E quando você finalmente aceita isso, quando você para de tentar controlar o incontrolável e começa a controlar o único controle que você tem, sua própria execução, algo muda, as operações ficam mais simples. A ansiedade diminui, você começa a operar com uma clareza que nunca teve antes, porque você não está mais lutando, você está dançando, você está fluindo, você está em harmonia com o que é. E aqui está a verdade final, que vai definir se você atravessa ou não. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser persistente. Consistência vence talento, todo dia, sem exceção. O trader que opera mal, mas aparece todo dia por um ano, vai destruir o trader talentoso que aparece quando quer. Porque trading não é sprint, é maratona. E maratonas não são ganhas por quem corre mais rápido nos primeiros quilômetros. São ganhas por quem continua colocando um pé na frente do outro quando o corpo está gritando para parar. Então, se você está nessa fase agora, se você está no vale, se você está questionando tudo, deixa eu te dar a verdade que você precisa ouvir. Você não está falhando. Você está construindo. Cada dia que você aparece e segue o protocolo, mesmo sem resultado, você está construindo. Cada operação que você executa perfeitamente, mesmo que dê loss, você está construindo. Cada momento que você resiste ao impulso de quebrar regras, você está construindo. E uma hora vai ter uma manhã onde você vai acordar. Vai sentar na frente da tela
e vai perceber que não está mais lutando. Você vai executar o plano sem esforço. Vai ver o setup, vai entrar, vai gerenciar, vai sair, não vai sentir nada, nem euforia, nem desespero. Apenas neutralidade profunda. E é nesse momento que você vai saber. Você atravessou, você sobreviveu ao vale. Você se tornou o que poucos se tornam, trader de verdade. Agora, se você gostou do conteúdo de hoje, se isso ressoou com você, deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse material para mais traders que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo assim. Sem enrolação, direto, focado em transformar sua mentalidade de trader. E se você realmente quer apoiar o trabalho que fazemos aqui, considere se tornar membro do canal. Membros têm acesso a conteúdo exclusivo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está nessa fase, porque às vezes saber que você não está sozinho faz toda a diferença. E aqui está seu mantra final. Repete até virar parte de quem você é. Eu não controlo o mercado, eu controlo minha execução. Eu não busco perfeição, eu busco consistência. Eu não desisto no vale, eu construo no vale. Porque traders que atravessam não são os mais inteligentes, não são os mais rápidos, são os que ficam, são os que executam o plano, mesmo quando não querem. São os que aparecem todo dia, mesmo quando o resultado não vem. E no final, no longo prazo, são esses que vencem, sempre vencem. Agora vamos falar sobre algo que poucos traders sabem. Visualização mental. Não é teoria de autoajuda, é neurociência aplicada. Pesquisas mostram que quando você visualiza uma operação com detalhes vívidos, seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que quando você executa a operação de verdade. Você está literalmente treinando seu cérebro sem arriscar um centavo. E traders profissionais fazem isso religiosamente, todo dia antes de abrir o terminal. Então aqui está o protocolo de visualização que funciona. Você acorda, 15 minutos antes de olhar qualquer gráfico, você senta e fecha os olhos. E começa a construir o dia na sua mente. Visualiza abrindo a plataforma. Vê os gráficos carregando. Sente a ansiedade começando a aparecer. E então visualiza aplicando seu protocolo. 2 minutos de pausa. Checando se o setup se qualifica. Calculando o tamanho de posição. Colocando entrada. Definindo stop. E aqui está a parte crítica. Você visualiza as duas possibilidades. Visualiza a operação indo a seu favor. Vê o preço se movendo, sente a tentação de sair cedo e se visualiza resistindo. Visualiza deixando o plano trabalhar, visualiza saindo no alvo planejado. E então visualiza a operação indo contra você. Vê o preço quebrando seu stop, sente a dor do loss e visualiza aceitando. Visualiza respirando. Visualiza esperando os 15 minutos obrigatórios. Visualiza não entrando em operação de vingança. Pesquisadores descobriram que essa prática, quando feita consistentemente, melhora a execução em até 38%, porque você está construindo memória muscular mental. Você está programando sua resposta antes da situação acontecer. E tem outra técnica que muda tudo. O planejamento, então, Peter Gollwitzer, psicólogo alemão, passou décadas estudando como as pessoas alcançam objetivos e descobriu algo brutal. Pessoas que apenas definem objetivos falham na maioria das vezes. Mas pessoas que criam planos, se então aumentam taxa de sucesso em até 65%. Porque planos se então automatizam decisão, removem hesitação, transformam escolha em reflexo. Então você aplica isso ao trading assim. Se eu sentir vontade de entrar em operação fora do plano, então vou fechar o terminal por 5 minutos. Se eu perder 2 operações seguidas, então vou parar de operar por 1 hora. Se eu ganhar 3 seguidas e sentir euforia, então vou reduzir tamanho de posição pela metade na próxima. Se eu estiver olhando o gráfico e não houver setup a 30 minutos, então vou sair da sala e fazer outra atividade. Esses planos, eles removem negociação interna. Você não precisa decidir no momento, você já decidiu e quando a situação acontece, o plano se ativa automaticamente. E aqui está algo que vai parecer contraintuitivo. Reduza o tempo de tela. A maioria dos traders acha que precisa ficar 12 horas olhando o gráfico. Errado, tempo de tela excessivo te destrói.
porque você começa a ver padrões onde não existem. Você começa a operar por tédio, você começa a forçar. Traders profissionais operam 2 a 3 horas por dia. No máximo, o resto do tempo, preparação, revisão, desenvolvimento, vida fora de trading, porque você precisa manter perspectiva. Você precisa lembrar que trading é ferramenta, não identidade. Outra coisa, construa sistema de recompensa que não dependa de lucro, porque se sua única recompensa é dinheiro, você vai quebrar. Porque no curto prazo o resultado é aleatório. Você pode fazer tudo certo e perder. Você pode fazer tudo errado e ganhar. Então você precisa recompensar execução, não resultado. Fez 5 operações perfeitas hoje? Recompensa. Seguiu o plano 100%? Recompensa. Não quebrou nenhuma regra mesmo querendo. Recompensa! E a recompensa não precisa ser grande. Pode ser simplesmente marcar o dia com um X verde no calendário, pode ser permitir seu jantar favorito, pode ser qualquer coisa que seu cérebro associe com sucesso. Porque você está recondicionando sistema de recompensa do seu cérebro. Você está ensinando ele a valorizar processo, não apenas resultado. E com o tempo, processo correto inevitavelmente gera resultado correto. Agora vamos falar sobre comunidade, porque trading é solitário e solidão mata. Você precisa encontrar outras pessoas que entendem o que você está passando, não para trocar sinais, não para competir, mas para ter accountability, para ter suporte. Para lembrar que você não está sozinho nessa guerra. E aqui está o tipo de comunidade que funciona. Pessoas no mesmo nível que você, lutando pelas mesmas batalhas, com os mesmos sentimentos. Você não precisa de mentor milionário que vai te dizer como é fácil. Você precisa de alguém que está no vale também, que entende a sua dor, que não te julga quando você falha, que comemora quando você finalmente executa perfeitamente, mesmo perdendo. Porque essa pessoa entende que execução perfeita com loss é vitória, não derrota. E tem algo que ninguém fala: cuide do corpo. Porque mente e corpo não são separados. São um sistema integrado. Quando você dorme mal, sua tomada de decisão piora. Quando você come mal, seu controle emocional diminui. Quando você não se exercita, sua capacidade de gerenciar estresse cai. Traders tratam o corpo como se fosse irrelevante, como se pudessem operar com 4 horas de sono, fast food e 0 exercício. E se perguntam por que não conseguem executar com clareza, pesquisas mostram que privação de sono aumenta a impulsividade em até 40%. Você está literalmente sabotando sua capacidade de seguir o plano toda vez que dorme menos de 7 horas. Então aqui está protocolo não negociável: 7 a 8 horas de sono. Todo dia, exercício físico. No mínimo 3 vezes por semana. Alimentação decente. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser funcional. Água suficiente, luz solar e ar fresco parece básico? Mas básico é o que a maioria ignora. E básico é o que sustenta a performance de alto nível. Agora tem um conceito que vai virar tudo de cabeça para baixo: pré-mortem. Ao invés de revisar o que deu errado depois que explodiu, você imagina que já explodiu antes de acontecer. Você senta e pergunta: se eu fosse destruir minha conta nas próximas 2 semanas, como eu faria? E você escreve tudo, todas as formas que você poderia sabotar a si mesmo. E então você cria um plano então para cada uma, porque quando você antecipa a falha, você pode prevenir a falha. Quando você apenas reage à falha, já é tarde demais. E aqui está algo sobre medo que ninguém te conta. Medo não é inimigo, medo é informação. Quando você sente medo antes de uma operação, seu corpo está te dizendo algo. Talvez o tamanho de posição está grande demais. Talvez o setup não está tão claro quanto você quer acreditar. Talvez você está operando em estado emocional comprometido. Medo é sinal, não para você não operar nunca, mas para você verificar, para você pausar, para você questionar se todas as condições estão alinhadas. Traders iniciantes tentam eliminar o medo. Impossível. Traders profissionais aprendem a interpretar o medo, a usar o medo como ferramenta diagnóstica, e tem diferença gigante entre os dois. E sobre euforia? Euforia é mais perigosa que medo, porque o medo te paralisa, mas a euforia te faz agir. E quando você age em estado de euforia, você quebra todas as regras. Você aumenta
tamanho, você opera fora do plano. Você assume risco desproporcional e destrói em uma operação o que construiu em 10. Então, o protocolo para euforia é simples. Quando você sentir que está invencível, pare imediatamente. Não é sugestão, é comando. Espera no mínimo 1 hora, porque euforia tem vida curta. Se você conseguir esperar, ela passa, e quando passa, você volta para estado de neutralidade, onde pode operar com clareza. Mas se você não espera, se você opera no pico da euforia, você vai pagar caro pela lição. Agora vamos falar sobre fracasso. Porque você vai fracassar muito e constantemente, e fracasso não é problema. Problema é como você responde ao fracasso. A maioria responde com vergonha, com autocrítica destrutiva, com conclusões generalizadas tipo eu não sirvo para isso, e isso cria espiral descendente que te joga mais fundo no vale. A forma correta de responder a fracasso é com curiosidade científica. O que aconteceu exatamente? Qual foi o gatilho? Qual foi minha resposta? Por que respondi assim? O que posso fazer diferente na próxima vez? Sem julgamento, sem drama, apenas observação e ajuste. Porque cada fracasso é experimento. É dado. E dados acumulados ao longo de tempo revelam padrões. E padrões revelam solução. Então, seu diário de trade não deveria ser apenas registro de operações. Deveria ser laboratório pessoal, onde você está constantemente testando hipóteses sobre seu comportamento. Onde você está documentando não apenas o que fez, mas por que fez. Onde você está transformando experiência caótica em conhecimento estruturado. E quando você olha para o vale agora, quando você entende que é fase necessária, não punição, tudo muda. Você para de resistir. Você para de lutar. Você aceita que está exatamente onde precisa estar, construindo exatamente o que precisa construir, e com aceitação vem paz. E com paz vem clareza. E com clareza vem execução. E com execução vem resultado não imediato, mas inevitável. Porque processo correto repetido ao longo de tempo suficiente sempre gera resultado, sem exceção. Então atravessa o vale, faz o trabalho, constrói o que precisa ser construído. E do outro lado, você vai ser algo que a maioria nunca se torna. Trader de verdade. E ninguém pode tirar isso de você. Nunca.